Fala, turma. Reflexão aqui, gestão, falando um pouquinho do livro A Regra é Não Ter Regras. Esse livro que foi o primeiro livro do CEO da Netflix, junto com uma consultora muito foda, ou seja, são duas pessoas que escrevem muito bem e uma leitura que é uma quebra de paradigma. Isso aqui não está na escola de business, isso aqui é algo pouco ainda feito, mas acho que uma tendência da gente pensar e repensar por que a gente faz tanta regra nas nossas equipes, nas nossas organizações, por que a gente se sujeita a tanta regra. Faz sentido? É funcional? Um minutinho aqui da nossa inspiração, então, vou trazer um insight para fomentar a leitura desse livro. E o insight aqui, então, ele é o ciclo virtuoso. É o que o autor coloca, uma espiral, que é um pouco do que ele construiu no Netflix e foi fruto de algumas coisas que ele viveu em empresas anteriores e não gostou do que ele criou. E ele falou, como que eu crio uma cultura melhor? Né? E aí ele faz esses três passos, né? A densidade de talentos que ele chama. Eu não gosto do tema talentos, né? Mas enfim, ele usa essa expressão capital humano, né? Pessoas capazes, que se esforçam e que dão o melhor de si, né? Então eu acho que ele tenta atrair esse capital humano de qualidade. Acho que ele acha que isso é um pilar importante, com uma cultura muito forte em sinceridade, em feedback, né? Muito transparente, e ele vai tirando os controles. E aí ele faz isso em ciclos. Então ele fala em 9 etapas, né? Porque ele gira a primeira etapa, cria densidade, desenvolva, né, seus talentos, implemente a sinceridade, essa cultura de feedback, remova alguns controles. Na medida que você conseguiu fazer isso, você vai fortalecer ainda mais a sua densidade de talentos, vai aumentar a sua cultura de sinceridade e vai remover ainda mais controles. Então repara, vai no 1 dos 3, depois nos 2 e por fim você maximiza a sua densidade de talentos, maximiza a sua cultura de sinceridade, sua cultura transparente e elimina a maioria dos seus controles. Uma vez mais aqui, gente, vale a pena a leitura. O livro ele é uma quebra de paradigma de entendermos por que a gente tem tanta regra nas nossas organizações. As regras, elas ajudam a manter as boas pessoas ou elas expulsam as boas pessoas? A cultura do controle é uma cultura que atrai as melhores pessoas para desenvolverem seu potencial nas empresas, o que eles chamam de novo das pessoas mais talentosas, né? Então, muita coisa aqui de valor. É um livro prático que eu acho que todo executivo deveria ler, porque ele ajuda de fato a você pensar como que você está lidando com a sua equipe, como você está construindo a sua cultura. E o tema, óbvio, da sinceridade é fundamental. A ausência de controle aqui de regras não quer dizer que as pessoas não têm que dar explicação, né? E ele usa isso de uma maneira muito simples, com alguns exemplos, falando, se alguém te perguntar por que você está gastando o que você está gastando, você tem que saber falar. Se você não sabe falar, você não tem que estar aqui, né? Se você está fazendo coisa errada, óbvio que você não tem que estar aqui. E a pergunta é como que você constrói essa cultura. Ele vai narrar e ele vai passar nesse ciclo. É uma leitura muito válida. Deixo uma vez mais a provocação. Já escrevi sobre, tem citações lá no nosso blog no LinkedIn, tem algumas citações. Quem gosta de se ver um pouquinho mais antes de fazer, né, se jogar na leitura por completo, tem lá algumas dicas. Enfim, então fica super o convite. A regra é não ter regras para a sua carreira, para você adotar aí novos hábitos. Esse ponto do ciclo lá, eu acho que é o ponto alto do livro, com excelentes provocações de quem fez uma gigante, criativa, uma cultura super legal. Então eu acho que a gente tem que, de fato, se permitir nessa leitura. Até já, vamos lá, segue aí, fica conectado, compartilha para a gente transformar as nossas organizações. Abraço.